Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. E acesse o nosso canal youtube.com.br/Farofa Crítica. E não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos programas. Toda quinta-feira, sempre um novo programa Farofa Crítica. E hoje, Farofa Crítica recebe Cláudio Silva Claudinho, que é coordenador do SOS Racismo. Claudinho vai falar um pouco da experiência do SOS Racismo, que é um espaço institucional na Assembleia Legislativa de São Paulo para tratar de temas da discriminação racial. Claudinho, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço. Eu queria que você falasse um pouquinho, como é que funciona o SOS Racismo. Você começou agora em março, a sua gestão. Como é que é esse serviço? O SOS Racismo é um órgão da Assembleia Legislativa, É importante falar da história dele. Ele foi criado a partir da provocação do movimento negro em 1991, pelo advento da vinda do Mandela ao Brasil. Ele fez uma passagem na Assembleia Legislativa, foi rápida, mas foi o tempo suficiente para o movimento pautar a Assembleia para a criação desse serviço. Eu estava lá nesse momento aí. Foi muito Ele interessante. recebeu até o título de cidadão paulistano do Vitor Nolasco, não foi? Isso, exatamente. E aí, o movimento pautou a Assembleia, falando para a Assembleia que era importante a Assembleia também trabalhar no enfrentamento ao racismo. Aí o deputado Jamil Murad fez um projeto de resolução, que é a lei do Poder Legislativo, e aí foi em 94, isso em 91, o projeto. Em 94 foi aprovado, mas só em 2005 o serviço foi efetivamente implementado na casa. Demorou tanto assim? 11 anos? As coisa para preto demora um pouco mais. Quando não interessa o grande capital, né? Exatamente, exatamente. Então, foi implementado em 2005 e desde 2005 ele funciona como um órgão da Assembleia, uma unidade administrativa da Assembleia. E lá a gente tem a tarefa fundamental de acolher denúncias de racismo, encaminhar para serviços e órgãos responsáveis pela apuração e julgamento, se for o caso, mas também tem uma tarefa proativa, de provocar no interior da casa e para fora da casa o debate sobre o enfrentamento ao racismo, seja ele de qualquer forma de manifestação. Então a gente tem a tarefa de provocar a realização de publicações, de audiências públicas que podem ser em parceria ou não com outros órgãos públicos. Podemos também provocar a TV Assembleia, debates na TV Assembleia que forneçam elementos para as pessoas se conscientizarem em relação às questões raciais, seja ela de que matriz for, porque é importante frisar que o racismo ele é muito forte contra a população negra, mas ele também se manifesta contra indígenas, contra árabes palestinos, contra outras origens étnicas, Então, a gente tem um papel bem amplo assim, no que diz respeito ao enfrentamento a essas mazelas aí provocadas pelo racismo. E a relação com a Assembleia, O Parlamento Estadual de São Paulo, ele tem uma pequena presença de deputados negros, Nós estamos agora só com dois, duas na verdade, que é a Érica Malunguinho e a Alice Brandão, Como é que tem sido essa relação? Historicamente, você nunca passou de 2 ou 3 deputados negros na Assembleia em 94, Como é que é isso? Isso dificulta bastante, Um trabalho como o que a gente faz lá, porque a Assembleia, quem manda na Assembleia são os deputados, Quem Sim. tem o poder de voto, de voto e de protagonismo efetivo, são os deputados e as deputadas. Nós temos, corrigindo um pouco a informação que o senhor deu, nós temos também a Mônica da bancada ativista, é verdade. que também é negra, e nós temos alguns outros deputados que dialogam com essa questão, Tem o deputado Barba, que é um deputado que é líder da bancada do PT hoje, que é um deputado metalúrgico que se autodeclara negro, ele é um negro de pele clara, não tem tanto trabalho nessa questão, nessa temática, não tem tanta produção política nessa temática, mas tem assessores, inclusive, responsáveis por essa temática no interior do mandato.
E nós também temos um deputado da direita, do PSL, que é o Douglas Garcia, que se auto-intitula negro também, mas que ele é totalmente avesso às políticas de ações afirmativas, políticas de promoção da igualdade racial, que ao longo da história foram acumuladas no seio do movimento negro como políticas que contribuam para as reparações, né, as reparações históricas que o movimento tanto reivindica. Então, ele é contrário a essas medidas, né? Mas é um deputado que se auto-intitula negro também. E tem uma boa relação com o excesso de racismo ou não, ele? A gente ainda não teve a oportunidade, eu fui nomeado dia 27 de março, né? Então tem dois meses, né? pouco tempo. A gente não teve a oportunidade de estabelecer um contato mais profícuo, mais efetivo. Mas até o momento, os encontros que a gente tem tido assim, nos corredores da Assembleia têm sido cordiais. Uma das bandeiras mais importantes aí ou mais recentes, né, do movimento negro é a luta contra a violência, né, contra o genocídio, né, da população negra, né, como é a palavra de ordem do movimento negro, né? Como é que tem sido o enfrentamento, viu excesso de racismo, claro, com as limitações que ele tem, né, institucionais, numa assembleia que você tem a bancada da bala, que você tem esse discurso aí, por exemplo, da securitização cada vez mais forte, agora recentemente, né, o Bolsonaro com a proposta de liberar, né, o uso de armas, né? Esse contexto é bem difícil. Como é que tem sido esse debate? Qual tem sido a discussão a nível do excesso de racismo a respeito disso? Então, é importante dizer, professor, que esse ano cresceu assustadoramente o número de mortes provocadas pela ação do Estado através das suas polícias, né? Tanto de um lado quanto de outro. Certo. Muitas pessoas têm morrido por intervenção policial e muitos policiais têm morrido também em razão dessas ações desastrosas das forças de segurança pública no estado de São Paulo. Tem uma ação que foi proposta pelo Ministério Público, pela área de Direitos Humanos do Ministério Público, questionando essas ações e questionando esse número absurdo de crescimento de mortes provocadas por forças policiais, de ambos os lados também, porque o Ministério Público e nós mesmos, nós estamos preocupados com a vida, né? A gente não quer que policiais morram, mas também não queremos que policiais matem, né? E lógico, a gente sabe que quando o Estado age num Estado estruturado pelo racismo, quem é a principal vítima disso são as pessoas negras. Exatamente. Tanto policiais como... Tanto policiais quanto população em geral, cidadãos e cidadãs. Na Assembleia Legislativa, esse debate ainda é pouco feito. Ele é um debate ainda não muito colocado. Certo. Eu tive outro dia uma conversa com o doutor Eduardo Valério, do Ministério Público, que é o promotor que propôs essa ação no início do ano, e eu estava dizendo para ele do interesse do SOS Racismo, de provocar, como o SOS Racismo está ligado à mesa diretora, eu estou estudando internamente o regimento para ver que tipo de mecanismo a gente pode criar no interior da Assembleia para a gente fazer um debate mais efetivo sobre isso, que por exemplo, possa evoluir para a possibilidade da gente construir um pacto estadual pela redução dos homicídios, tanto de pessoas, cidadãos e cidadãs, negros e negras, quanto de policiais e agentes de segurança pública, para a gente efetivamente ter algum mecanismo que consiga estabelecer metas e aferir essas metas ao longo do tempo para a gente conseguir reduzindo. Porque esse pacto é possível construir? Isso é possível, isso é possível. A gente tem uma preocupação, lógico, porque a Assembleia, na atual composição, ela tem o maior número de representações das forças de segurança pública na história. Nós devemos ter hoje algo em torno, na minha conta está dando 15 deputados e deputadas que são ligados à segurança pública. Certo. Desde de policial civil, até passando por policiais federais, do Exército, membros do Exército, e chegando finalmente em policiais militares que tem talvez a maior bancada hoje lá desse setor da segurança pública, né? Então a gente tem que pensar também como que a gente compõe isso, né? Visto que as forças de segurança pública têm uma super representação na casa. Como que a gente equilibra essa composição na construção disso, mas a ideia é a gente pensar num mecanismo que consiga reunir tanto organizações do movimento negro que tem acumulado ao longo do tempo com isso,
instituições públicas como o CNBB, por exemplo, e OAB, e Ministério Público, e os deputados e deputadas que têm preocupação com esse tema, que no caso lá na Assembleia, essa é uma preocupação muito forte dos deputados e deputadas negros e negras, né? Especialmente Leci Brandão, Érica Malunguinho e Mônica da bancada ativista, mas também compor com esse outro olhar, né? Com o olhar também de direita, porque não tem jeito, tem que negociar. A Assembleia é plural, né? A Assembleia é plural e a sociedade também é plural, para a gente conseguir... A gente tem certeza que ninguém quer que as pessoas morram, né? Independente do seu olhar político, da sua ideologia, né? E nos casos que mais chegam a excesso de racismo, quais são os mais comuns, né? De denúncia, de discriminação? Muita discriminação. Tem chegado muita discriminação em bancos. Bancos e portas giratórias, é isso? Portas giratórias, muito. Tem chegado muitas reclamações nesse sentido. Não só em relação às portas giratórias, mas as formas como a população negra tem sido atendida em banco. É mesmo? Tem um caso muito interessante do interior, de uma senhora que é pessoa jurídica, prestadora de serviço, uma empresa pequena, e que foi no banco resolver um problema e como ela estava uniformizada com o uniforme da empresa, que ela é dona, né? Porque ela é dona, ela trabalha, ela presta serviço, microempresa. É uma pequena empresa e não teve o atendimento adequado no banco porque acharam que tratava-se de uma pessoa comum. Certo. E a gente sabe que mesmo as pessoas comuns tem que ser bem tratadas, igual, tem que ser bem tratadas. Então tem reclamações desse nível, reclamação de gente que vai ao banco querendo abrir conta, porque mesmo tendo pouco dinheiro, quer guardar esse pouco dinheiro no banco, não confia, guardar em casa. E o banco se recusa? O banco se recusa a abrir a conta, porque segundo o banco ele pode ou não abrir a conta. É ele que escolhe se deve ou não estabelecer uma relação comercial contigo, né? E muitas reclamações de porta giratória. Isso são reclamações muito presentes. E o SOS Racismo não tem entrado em contato com a Febrabancos, assim? Tem feito algum tipo de mediação? Essa visita ao Ministério Público foi também para poder pensar numa ação conjunta com o MP, porque esse tipo de discriminação é uma discriminação coletiva mesmo, né? Então é um caso coletivo e o Ministério Público pode atuar. E a gente quer pensar junto com o MP que caminhos poder seguir. Outro caso que tem surgido bastante lá é casos de discriminação na escola. Na escola? Escolas particulares ou públicas? Escolas particulares. Particulares. Eu tenho alguns casos de escolas particulares. Que tipo de discriminação? Bullying, assim, com alunos? Bullying entre alunos, com pouca mediação por parte da escola, ou medidas, ou tomada de medidas. E também bullying de professor com aluno. É mesmo? De professor... De maltrato, professor, assim? Tratamento inadequado. Certo. Um caso de um aluno que tinha acabado de chegar numa escola, já vindo de outra escola particular, que nunca teve um problema nenhum, nunca tinha passado por nenhum problema, tinha bastante tempo, e chegou na escola, alguém bagunçou um enfeite que tinha sido feito, e a professora chamou a atenção desse aluno dizendo, foi você sim, porque os meus alunos disseram que foi o neguinho novo da escola. Coisas assim, E criança de família negra, né? Família negra contextualizada, que prepara essa criança para a sociedade real, né? E a criança entendeu o que aconteceu e reclamou com os pais, reclamou com a professora. A professora fala Isso foi na capital ou no interior? Na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. A professora fala que a criança foi agressiva, mas a criança simplesmente reagiu, sabe? Certo. É o caso da criança estar contextualizada e perceber o que está acontecendo e falar, não aceitou. Não é assim. Então, criança de 8 anos de idade. Teve aquele caso até em Guarulhos, né, daquela criança, um tempo atrás, né, que ela não... Foi recusada a matrícula por causa do cabelo. Não sei se você lembra. Não me recordo. Foi em Guarulhos, acho que uns 7, 8 anos atrás. Que ele foi... Até saiu na grande mídia aí, né, que ele tinha o cabelo Black Power, né? E a escola recusou a matricular na escola. Acho que foi em Guarulhos isso. Não me recordo. Teve um caso muito interessante, que inclusive foi um caso bastante difundido nos meios de comunicação agora, que foi o caso do secretário adjunto de turismo de Santos,
que mandou um áudio num grupo de rede social, num grupo de WhatsApp, imagino eu, dizendo que os pardos eram todos mau caráter, que tinha estudo verdade, que comprovava isso. É um conselheiro do Santos Futebol Clube e tal. Isso, Esse caso chegou pra gente. Quando chegou pra gente, o Conselho Estadual da Comunidade Negra já tinha tomado muitas medidas, acionado o Ministério Público, acionado a Secretaria de Estado da Justiça por conta da Lei 14.187, que é aquela que pune administrativamente no Estado crimes de racismo e tal. Mas ainda assim a gente também encaminhou para a Comissão de Direitos Humanos para saber, para tentar buscar, através da comissão, saber se o Santos e a Prefeitura, por exemplo, a gente já caminhou mais para o racismo institucional, se tinham tomado medidas para correção. Porque o Santos tomou, né? Afastou do Conselho, não foi? Afastou, mas o dado concreto é que ele foi diretor das categorias de base do Santos, né? Conselheiro há muito tempo. Esse pensamento dele pode ter influenciado a gestão. Na seleção, na seleção de meninos que vão entrar, né? Então, verdade. Eu acho que é o caso do Santos construir ou fazer uma campanha de combate ao racismo institucional nas dependências do clube, da mesma forma que a Prefeitura de Santos também, né? Ele foi secretário, teve um espaço de gerência, de gestão de política lá e eles interagem internamente, né? Os gestores se interagem dentro de uma prefeitura, dentro de um governo, então talvez fosse o caso da Prefeitura de Santos também pensar na mesma medida, de pensar uma campanha de combate ao racismo institucional para desconstruir as influências que essa pessoa, com esse pensamento, possa ter propagado no interior desses espaços que ele foi gestor, né? Ô, Claudinho, você tem me relatado aí vários casos de racismo que ocorrem em empresas privadas, né? Bancos, escolas privadas, agora o caso do Santos Futebol Clube, né? A que se atribui esse tipo de situação, né? E é uma dificuldade muito grande, né? Porque, claro, também na área pública também é difícil, né? Mas aí sempre, como a área pública você tem alguns mecanismos de controle social, você possibilita ter algumas ações mais efetivas. Mas quando você chega nessa área privada, né, a empresa é minha, faço o que eu quero, que nem um banco fala, eu decido quem eu abro conta ou não, né? Sempre você tem essa reserva argumentativa, né, dessa área privada. Como é que você enxerga, né, a possibilidade de a gente avançar nesse aspecto, né? De, por exemplo, não permitir, por exemplo, uma empresa privada tome medidas racistas em processos seletivos de trabalho ou de atendimento a cliente. Como é que você vê isso? A possibilidade disso. Eu atribuo essas ações e esses comportamentos ao racismo estrutural e institucional, né? Sim. Eu acho que o principal financiador do racismo no Brasil são as instituições, sejam elas públicas ou privadas. Os caminhos, a gente tem pensado um pouco de que forma que a gente, enquanto um serviço do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, pode colaborar para poder abrir possibilidades dessas empresas e instituições se autocorrigirem, né? Então, a gente tem trabalhado na perspectiva de construir uma campanha de combate ao racismo institucional, um caminho, uma diretriz que possa ser oferecida a essas empresas. À medida que as empresas topem fazer a desconstrução do racismo internamente, a gente ter cartilhas, ter metodologias definidas, ter vídeos que possa oferecer para eles, embutirem ali suas marcas, adequarem a sua condição e poderem estabelecer no interior das suas empresas uma campanha de combate ao racismo institucional. Ao mesmo tempo, também mapear várias iniciativas, instituições que existem, que possam também apoiar tecnicamente essas empresas e a gente possa indicar, falar, ó, tem um leque aqui, tem CERT, tem Ama Psique e Negritude, tem uma série de instituições, né? Galé 10, que podem apoiar ou dar assistência técnica para essas empresas e instituições que queiram ajudar nisso. Então, o SOS Racismo pode ser um fomentador desse tipo de ação, né? A gente acha que esse caminho pode ser um caminho para o poder público, né? O poder público comprometido com a luta contra o racismo, com a desconstrução do racismo e com uma sociedade mais justa e igual, ele pode ser fomentador dessas iniciativas. Acabei de enviar um expediente para a mesa diretora da Assembleia para a Assembleia, enquanto instituição pública, reconhecer iniciativas dessas que estejam ocorrendo no nosso Estado. A gente estabelece categorias
grupos de comunicação, entidades e movimentos, gestões públicas ou não, ou mandatos parlamentares e tal, que estejam desenvolvendo ações que promovam a igualdade racial, a desconstrução do racismo, o enfrentamento ao racismo, empresas inclusive e tal, sejam reconhecidas pelo Poder Legislativo como forma de serem incentivadas a darem continuidade a esses trabalhos que fazem, de desconstrução do racismo e promoção de ações afirmativas, mas também seja que esse reconhecimento fomente outras empresas a estarem desenvolvendo essas boas práticas aí para enfrentamento ao racismo, né? Ok. E qual tem sido as metas aí para a tua gestão aí no acesso ao racismo, né? Projetos? Você tem proposta assim já envia? Tem. A gente tem pensado que o Serviço de Defesa contra o Racismo, embora ele tenha essa tarefa fundamental de acolher denúncias, acolher vítimas e dar encaminhamentos para isso, para poder ter consequência prática e legal, a gente também tem que ser um canal de fomentação do pensamento e da reflexão em relação ao racismo. Então, a gente está apresentando um projeto, um programa do SOS Racismo chamado SOS Racismo na Escola, que ele tem duas vertentes. Uma vertente é de apoio e fortalecimento da formação do corpo docente. Então a gente quer fazer, em parceria com algumas universidades, alguns cursos de extensão, pós-graduação e também de formação para a implementação da 10.639 e 11.645. E um outro braço é a visita às escolas e problematização do racismo com o corpo docente, com os alunos, efetivamente. Então, a gente está produzindo alguns materiais que a gente quer levar para as escolas. Já estamos fazendo alguns pilotos, fizemos agora lá no Jardim Fotales, numa escola municipal chamada Hipólito, não lembro o sobrenome, mas Hipólito. Está tendo uma avaliação muito positiva lá dessa escola e de uma outra que a gente teve também na Baixada do Glicério, para debater com os alunos mesmo, provocar o debate, deixar de ser tabu, falar, vamos falar de racismo, vamos discutir. Nessa escola do Glicério, chamada Duque de Caxias, foi muito interessante, porque é uma escola com um potencial de problematização desses casos de racismo muito forte, porque é uma escola que tem 40 nacionalidades matriculadas. Que interessante. É muito interessante. É uma torre de Babel, né? É uma torre de Babel. Babel. Uma escola em frente à catedral, ali, a igreja do Glicério. Sei. Né? É a escola que fica naquele lugar onde recebe muitas nacionalidades, né? Onde Migrantes, a igreja recebe o povo. E ali tem 40 nacionalidades matriculadas. Então, muito legal, muito interessante. Trabalhar o tema e trabalhar também as potencialidades que um lugar desse pode oferecer do ponto de vista das trocas que podem haver ali naquele espaço, né? E na Hipólito também foi muito interessante. A diretora tem feito trocas conosco de mensagens, dizendo que tem sido muito interessante. Os professores têm gostado bastante e os alunos também têm gostado bastante. E, em especial, nesse colégio, nós tivemos com uma turma de 6º ano que tinha uma capacidade de trocar e problematizar a questão, assim, de levantar questões em relação não só à discriminação racial, mas a outras formas de discriminação, como a homofobia, a gordofobia e uma série de outras possibilidades assim muito interessantes. Então, o SOS Racismo na Escola pretende ser esse braço de formação dos professores, oferecer essa formação. Então, nós estamos dialogando com o FEDER, que é o Fórum Estadual de Educação Étnico-Racial, né, que tem uma composição de sociedade civil, organizações do movimento negro com organizações governamentais, e com a Universidade Federal do ABC, o NEAB, estabelecendo um debate lá para poder conseguir construir esse espaço de formação e diálogo com os governos municipais e estaduais para a mobilização desse corpo de professores para estarem acessando os nossos cursos, e esse de problematização com os alunos, levar lá e tal. Agora, acabamos de encaminhar para o Museu Afro Brasil uma proposta de diálogo com o museu, no sentido de, quando a gente for na escola, a gente faz o debate, apresenta as questões relacionadas ao racismo, estabelece uma relação ali com aqueles alunos e aplica uma provinha.
E aí a gente convida os melhores alunos nessa provinha para virem conhecer a Assembleia Legislativa, porque é muito curioso. Eu diria que mais de 90% dos alunos das escolas que a gente visitou, que são escolas públicas de ensino fundamental da Prefeitura de São Paulo, não sabem o que é a Assembleia Legislativa. Tá, a população é muito alheia Muito a esse distante, poder parlamentar, né? é verdade. Especialmente na capital, Então, né? exatamente. Muito distante. Então, a gente convida para conhecer a Assembleia Legislativa, conhecer o SOS Racismo, e agora a gente quer fazer uma ponte com o Museu Afro para não perder a oportunidade. Nós estamos bem em frente ao Museu Afro. Ibirapuera ali? Então, fazer essa ligação, fazer as crianças irem lá, conhecer o acervo do museu. Só atravessar a rua ali. Só atravessar a rua e fortalecer essa possibilidade de construção identitária, né, com o que o museu oferece, aquela riqueza, né, de possibilidades. Tá bom, Claudinho. Nós estamos encerrando, Claudinho. Rapidinho, passa aí o contato do SOS Racismo, quem quiser conhecer, telefone, e-mail, qual que é? O SOS Racismo ele pode ser acessado através de um telefone 0800, né? Que a pessoa pode ligar de qualquer telefone, de qualquer lugar do estado, que é o 0800 773 3886. Tem o 3886-6299, que é nosso telefone fixo. É o DDD 11, né? DDD 11, pode ligar a cobrar, a gente atende. E tem o nosso e-mail, que é o sosracismo@al.sp.gov.br. Então, sosracismo@al.sp.gov.br. Então, beleza. Aí vocês atendem, aí vocês acolhem todas as informações, denúncias, dúvidas. Segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Acolhemos denúncias, dúvidas, recebemos organizações do movimento negro que querem organizar atividades na casa, oferecendo a estrutura da casa, a cobertura da TV Assembleia, fotografia, café, serviço de copa geral, né? gravação, depois de gravação também e tal. Toda a estrutura da casa a gente coloca à disposição das organizações do movimento negro, ou não, né? Ou organizações do movimento indígena, do movimento direitos humanos, palestino, direitos humanos em geral, para poder usar aquela estrutura que é a estrutura do povo, né? É isso. Obrigado, Claudinho. Obrigado. Valeu. Te convido para outras vezes aqui falar um pouco mais projetos aí. E parabéns aí pela seu Obrigado, trabalho. a gente agradece o convite, é um prazer estar aqui e queremos muito estar fortalecendo também essa iniciativa aqui. Beleza. Valeu. Então, o Farofa Crítica hoje encerra o programa. Entrevistamos o Claudinho Silva, né, do SOS Racismo, que falou um pouco sobre os trabalhos aí dessa organização, dessa instituição na Assembleia Legislativa de São Paulo. E para encerrar, uma frase do Malcolm X. Eu acredito nos seres humanos, desde que os seres humanos sejam respeitados como tal, independente da sua cor.